Gênesis capítulo 45, nós vamos ler o capítulo todo. Acompanhe a leitura e preste atenção nos detalhes. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fosses vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu, e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos falo. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: São vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai à terra de Canaã. Tomai a vosso pai e a vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: Fazei isto. Levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: Não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhes disseram: José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Revelações bombásticas.
Esse foi o nome que eu dei para o sermão. Porque, falar sério, né? Nós temos aqui a narrativa, todo mundo conhece a história, José foi vendido pelos irmãos, ele foi para o Egito, passou lá um tempo enorme, mais de 20 anos, tornou-se milagrosamente governador de toda a terra do Egito. Quando acabou a comida lá em Canaã, eles vieram comprar do próprio irmão, e não puderam reconhecê-lo, é óbvio, né? Comida, teve lá toda aquela coisa de esconde copo e prende o Benjamim e tal, né? Até que José não aguenta mais e revela para aqueles irmãos quem ele de fato era. Né? E o capítulo da revelação é esse que nós acabamos de ler, né? Capítulo 45. José cai num pranto danado, todo mundo escuta, né? E aí ele revela: eu sou José. E depois, quando os irmãos chegam diante de Jacó, né? O pai de José, que imaginava que o filho tinha sido devorado por um animal décadas atrás, chega lá: José está vivo. Hã? E é o governador do Egito. Como é que é? Né? O coração dele para diante dessas revelações bombásticas. A vida tem algumas dessas surpresas, né? De vez em quando. Não são muito comuns. Nas novelas são, né? Tudo quanto é novela tem revelação bombástica. Né? Todas, elas vivem disso. Acabou de terminar aí uma novela da Globo, a novela das 7 da noite, eu acho, que era sobre rei, rainha e não sei o quê. E a novela inteira opôs a rainha má, a tal da Catarina, a namorada do Neymar lá, a Bruna Marquezine, contra uma tal de Amália, que era a loirinha, bonitinha e boazinha, né? Acho que a atriz é a Mariana Rui Barbosa ou alguma coisa parecida com esse nome. Né? E aí, chega no último capítulo, adivinha? A revelação bombástica vem. Elas eram irmãs, elas são irmãs. Brigaram a novela inteira. Né? Uma tentando matar a outra, aí descobrem no último capítulo que o pai delas é o mesmo homem. Né? São irmãs? Olha só. Revelação bombástica tem o tempo todo. A novela, na vida, nem sempre. E aqui, no texto, nós temos algumas coisas que a gente precisa lembrar. Né? Gênesis 45 narra o ápice da história de José. A partir desse texto, José começa a declinar como personagem principal do trecho de Gênesis, né? E gradativamente Israel, que é Jacó, e seus outros filhos passam a ocupar o espaço da narrativa. Mas José, né, cuja história começa lá atrás, quando ele é vendido pelos irmãos, né, tem uma história ascensional, e o ápice dessa história é justamente o capítulo 45, com essas revelações bombásticas. Né. Uma das coisas que me chama a atenção está no versículo 15. José faz toda aquela balbúrdia, tira todos os egípcios da sala e se revela aos irmãos e tal. E aí no versículo 15 diz assim: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Mas eu queria muito saber o que foi que eles falaram. Imagina, você vende o seu irmão como escravo, porque você não gosta dele, porque ele é o queridinho do papai. E era mesmo, né? Bom, enfim. Mas não se faz isso com o irmão, né? Vender o irmão como escravo. Venderam ele como escravo. Assassinaram o coração do pobre Jacó, dizendo: olha, o seu filho querido foi devorado por uma fera e tal, né? Aí passam-se décadas e décadas, e aí você descobre que o homem mais poderoso da terra, o segundo, né, o faraó era o primeiro, o segundo era José, é o cara que você vendeu como escravo para uma terra estrangeira, para o Egito. O que você vai falar? Me diz. Eu queria muito saber o que foi que eles disseram para José. O texto diz: seus irmãos falaram com ele. Misericórdia, falar o quê? Ainda mais diante da culpa horrível que eles tinham. O que será que eles disseram? Você pode imaginar?
eu fiquei pensando o que eu diria no lugar deles. O que eu diria para o irmão que eu vendi como escravo 30 anos antes? Já pensou? O que eu diria às pessoas contra as quais eu falhei? Porque não são só os irmãos de José que são safados, sem vergonhas e pilantras. Eu tenho as minhas pilantragens, eu tenho as minhas falhas. Eu também errei contra pessoas. O que eu diria se eu encontrasse com essas pessoas e elas estivessem totalmente empoderadas, depois de tanto tempo? Sabe de uma coisa? É bom pensar nisso. O Senhor Jesus Cristo disse, lá no Evangelho de Mateus, que quando você traz a sua oferta ao altar, se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa no altar a tua oferta, vai e se reconcilia com essa pessoa primeiro, depois vem e apresenta a tua oferta. E conserta isso antes que ele te leve ao meirinho, e o meirinho, ele fala de um cenário de julgamento, né? E o apóstolo Paulo vai completar essa ideia lá em 2 Coríntios, capítulo número 5, quando ele fala do tribunal de Cristo, porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que recebamos o bem ou o mal, conforme aquilo que fizemos. Vale a pena conferir o texto. 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu vou ter que falar. Eu vou ter que me haver com as situações que eu provoquei e nas quais eu fui injusto. Por isso o Senhor Jesus nos instrui a nos acertarmos com as pessoas aqui. Se eu me lembro que eu prejudiquei alguém, eu devo procurar essa pessoa, me humilhar diante dela, confessar o meu erro e pedir o perdão dela. Esse é o meu papel. É isso que eu preciso fazer. Para não cair, não correr o risco de me encontrar com ela como governador do mundo e dizer, eu sou o cara que você vendeu como escravo. E aí? O que você tem a dizer para mim agora? Né? Pois é. A segunda coisa que me chama a atenção no texto de Gênesis está no versículo 24. José fala uma coisa muito interessante, né? Ele diz assim, e despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes, não contendais pelo caminho. E o redator do texto de Gênesis podia ter sido mais explícito. Assim, como assim? Do mesmo jeito que ele não falou o que os irmãos disseram para José, lá no versículo 15, ele também não diz no versículo 24 por que José deu essa instrução. Não contendais pelo caminho. Mas por quê? Por que José os preveniu disso? Talvez, né, especulação, tem a ver com a fala deles. Quando eles falaram, não fui eu, a culpa é de Rubem, a culpa é... Né? Não sei. Mas José diz, vocês vão voltar para buscar meu pai, estão levando grandes riquezas do Egito para provar para o meu pai que é tudo verdade e para que vocês se financiem, né, na viagem de volta. E é comida para as pessoas e para os rebanhos. Olha só. Pois é. E aí, não briguem durante o caminho. Interessante isso. Muito provavelmente, irmãos, diante da revelação bombástica de José, cada um tentou livrar a sua barra, né? Lembrar o que tinha acontecido aquelas décadas atrás e saber exatamente de quem foi a responsabilidade de quem, né? E aí, não, eu não fui tão culpado assim. O Issacar foi mais culpado que não. O Zebulon ou Rubem, enfim, foram jogando, né, as culpas. Essa é uma tendência nossa, né? Ficar jogando, distribuir as responsabilidades, né? Só que isso não resolve nada. E brigar
para ver quem é que tem razão, também não resolve nada. A contenda gera o quê? Contenda, briga. E José, que era a vítima, a grande vítima de tudo isso, ele agiu como o Senhor Jesus nos ensina, como pacificador. Uma das bem-aventuranças mais lindas que tem lá no Sermão do Monte é: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ah, como o nosso mundo precisa de pacificadores, irmãos. Gente que trabalha pela paz, gente que reconcilia, gente que religa as pessoas e que desfaz o ambiente de guerra. Salmo 46 fala que Deus quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O texto fala para mim de necessidade de pacificadores, de gente que num ambiente hostil, num ambiente de ódio, num ambiente de raiva, num ambiente de competitividade, num ambiente de agressão, traga paz, harmonia, pacifique as coisas. Bem-aventurados os pacificadores. Outra coisa que essa passagem me mostra, quando José fala, não briguem no caminho, José está falando, olha, o que aconteceu no passado, ficou no passado. Ele tem uma interpretação muito interessante, que depois no capítulo 50, ele vai retomar, né? No capítulo 45 que nós estamos estudando, ele diz, no versículo número 5 em diante, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosses vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Essa tradução não é lá muito boa. Pai de Faraó também era uma expressão idiomática no egípcio para dizer o grão-vizir, né? Ele era o primeiro-ministro do Egito, senhor de toda a sua casa como governador de toda a terra do Egito. Né? Veja, José dá uma interpretação teológica. Tudo o que aconteceu, todo o erro que vocês cometeram, lógico, foi tudo errado, Deus usou para o bem. Então, vamos deixar essas coisas no passado. Nós precisamos aprender a lidar com o nosso passado. Todos nós temos um passado. Se nós não tivermos um passado, nós não precisávamos estar aqui na igreja arrependidos dos nossos pecados e clamando pela misericórdia de Jesus. Nós nos julgaríamos merecedores da salvação. Então, passado todos nós temos. Agora precisamos aprender a lidar com ele e deixá-lo para trás. Senão nós vamos ser eternamente assolados por fantasmas. Você quer ver uma coisa? Você está no capítulo 45 de Gênesis, folheia, vai até o capítulo 50. Olha aqui, que coisa. Capítulo 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, não temais, acaso eu estou no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Notou? Quando Jacó morreu, os irmãos dele acharam que agora chegou a nossa vez, agora José vai nos pegar.
Você sabe quanto tempo passou entre a revelação de José aos irmãos, que nós estamos estudando no capítulo 45 de Gênesis, até a morte de Jacó? No mínimo 17 anos. No mínimo 17 anos. Mais um pouco. Quase 18. Ora, os irmãos de José foram assombrados por quase 20 anos pela vingança que José iria trazer. Ele só não se vinga agora porque Jacó está vivo, nosso pai está vivo. Assim que Jacó fechar os olhos, nós estamos na água, né? Nós estamos lascados. Ele vai 20 anos sofrendo com um fantasma que não existia. O próprio José tinha dito lá no capítulo 45, não briguem, não esqueçam o que aconteceu, Deus transformou em bem. Ele vai repetir isso quase 20 anos depois para os irmãos sossegarem. Quando a gente não trabalha o nosso passado, quando a gente não lida com aquilo que fizemos de errado, como Jesus ensina, nós vamos ser eternamente assolados pelos fantasmas. Por isso, vamos aprender a lidar com o passado. Talvez isso dê trabalho. Talvez seja necessário a ajuda de alguém. Aliás, os psicólogos trabalham muito nessa questão, né? Vamos voltar lá atrás, ver o que aconteceu, arrumar as coisas e seguir a vida em frente. Há circunstâncias, às vezes, até doentias. Eu conheço gente que se recusava a aceitar a morte do pai ou da mãe, ou de um filho, e sofria constantemente com isso, e durante a terapia precisou fazer o enterro simbólico daquele ente que se foi para que a vida pudesse avançar, para que a pessoa saísse daquela prisão emocional. Isso nem sempre pode ser feito sozinho. Então, busque ajuda. A igreja é uma comunidade terapêutica. A oração, o pedido de orientação de Deus para que o Senhor guie como fazer isso, mas nós todos precisamos lidar com o nosso passado e deixar o passado no passado. Mas a coisa que mais me chamou a atenção nesse capítulo 45, irmãos, eu guardei para o fim. Todos nós que já passamos dos 30 anos de idade, sabemos que existem coisas que não se explicam. Elas existem, são fatos, mas que não fazem sentido, que não têm lógica e que não têm uma explicação razoável. Quando eu digo coisas que não se explicam, eu estou pensando em explicações racionais, razoáveis. Ah, tá, agora eu entendo. Há muitas coisas que não dá para entender. Por que Deus não evitou a fome? Deus mandou o faraó sonhar 2 vezes com as 7 espigas de milho gordas e 7 espigas mirradas, depois 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. Aí tira José da cadeia, José interpreta o sonho, vai vir uma grande fome, precisamos durante os 7 anos de fartura reunir comida para matar a fome do mundo durante os outros 7 anos. Note que quando os irmãos de José vão comprar comida, só haviam passado 2 anos. Dos 7, ainda faltavam 5 e eles não tinham mais nada lá em Canaã. A situação era dramática. Agora, vem cá, por que Deus não evitou a fome? Tem um texto em Daniel que é lindíssimo. Daniel, profeta, capítulo número 2, em que ele declara, é uma oração, né, de louvor a Deus, de glória, de glorificação a Deus. Acho que tiraram Daniel da minha Bíblia aqui. Achei. Daniel, capítulo número 2, versos 20 a 22. É lindo esse texto. E ele diz, Daniel diz assim, Daniel 2:20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder,
É Ele quem muda o tempo, olha só, é Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Nessa antífona de louvor a Deus, ele declara, é Ele quem estabelece o tempo, as estações. Ora, haveria 7 anos de fome? É só cancelar os 7 anos de fome. Pronto. É Ele, Deus. É Deus. Ué. Mas Deus não fez isso. Deus habilitou uma nação, a nação mais rica do mundo, para que suprisse, né, durante os 7 anos de fartura, soubesse de antemão que haveria 7 anos de fome. Mas não há nenhuma explicação por que Deus não suspendeu a fome. Não é só isso que não se explica, não. Tem muita coisa no mundo que não se explica. Por exemplo, tenta explicar eletricidade para uma criança, né? O que é a eletricidade? Até hoje eu não sei. Eu não entendo direito. Sei basicamente que a eletricidade é uma energia que se tira por causa do movimento dos elétrons. Os elétrons vão pulando. Mas peraí. Que eu saiba, o elétron é a parte do átomo. O átomo, ele é constituído de prótons, nêutrons e elétrons, entre outras milhões de partículas aí, que agora tem um monte de nome. E a gente reconhece o átomo pela quantidade de prótons e nêutrons no núcleo e de elétrons girando em torno do núcleo. Como é que esses elétrons... Eu queria muito saber como que a Mônica está traduzindo isso. Como é que os elétrons vão pulando, né, de um lugar para o outro sem mudar o átomo? Como é que fica o átomo? Cadê meu elétron? Eu não sei. Eu sei que existe a eletricidade existe, né? Você liga alguma coisa na tomada e ela funciona. Você desliga da tomada e ela para. Mas, e aí? Eu não entendo isso. Para mim é um mistério. Né? Deus é o maior mistério de todos. Há uma música, eu acho que foi um brasileiro que fez, os irmãos da mocidade com certeza sabem até quem é o autor. E eu gosto muito, no último culto de talentos, a família do Valmir cantou essa música, de vez em quando a gente canta aqui na igreja, né? E fala... É uma música que fala de várias verdades incompreensíveis, né? E aí, falando a respeito de Deus, a certa altura a música diz, Ele se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, do gentio ao judeu, ninguém explica Deus. Deus é inexplicável. Como é que eu vou dizer assim, poxa Senhor, olha o que aconteceu lá no Egito, no mundo daquela época, o Senhor determinou 7 anos de fome, para quê? Por quê? Toda essa logística para juntar comida e depois para mobilizar a família de Jacó, era só suspender a fome. Deus não explica o porquê que Ele faz as coisas. Simplesmente elas não têm sentido para nós. Muita gente morreu de fome naqueles 7 anos. Muita gente fora do Egito morreu de fome. Será que essas pessoas passaram desapercebidas a Deus? No texto fica muito claro uma preocupação muito forte de Deus por meio de José. E depois, se você ler os capítulos seguintes, de Faraó, que não era crente, que não era judeu, né? Faraó se empenha para trazer a família de Jacó para o Egito. Então há uma preocupação muito grande com a família de Jacó. E os outros? E o resto? Deus não se importava? Deus não ama todo mundo igualmente? Não tem explicação. Agora, o resto da Bíblia vai dizer assim, não, Deus ama. O texto não vai explicar por que Deus fez o que fez, permitiu que pessoas morressem de fome, animais morressem de fome, nações perecessem, mas preservou a vida de Jacó. Mas a Bíblia diz que Deus ama todos igualmente. Jesus disse, lá em João capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo número 5, versículo número 8, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus é a cruz do Calvário, que nós tanto cantamos hoje aqui. É Jesus se entregando e morrendo e sofrendo em favor daqueles que creem nele. Isso prova o amor de Deus pelos pecadores. Mas a gente continua sem entender por que Deus faz o que faz, né? E diz o que diz. Sabe, durante muitos anos eu critiquei, assim, no meu íntimo, né? Pessoas que, diante de perguntas difíceis, invocavam Deuteronômio 29, 29. Esse texto fala, né, que as coisas encobertas são para o Senhor, mas as reveladas são para nós. Eu achava esse texto desculpa de preguiçoso, né? Você não quer pesquisar, você não quer estudar, então Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas não são para nós. Hoje eu penso completamente diferente. Esse é um dos textos mais preciosos. Porque o texto diz simplesmente que aquilo que Deus não revelou, aquilo que Deus não explicou, não é nosso. Eu não tenho que me preocupar com isso. Não é para mim. É dele. O texto fala, pertence a Deus. É território sagrado. Mas o que ele revelou, e ele revelou coisas, são para nossa salvação, para nossa edificação, para nossa segurança. Então o burro aqui fica preocupado com o que Deus não revelou e não se concentra naquilo que Deus revelou que é meu. Eu fico olhando porque é de Deus e não olho porque é meu. Isso chama cobiça. E cobiça é coisa do diabo. Ora, eu pego o texto de Gênesis 45 e fico empacado. Por que Deus faz o que faz com Jacó e não faz com o resto do mundo? E será que ele não ama? Será que ele faz discriminação de pessoas? Eu não sei os porquês de Deus. Eu não sei os comos de Deus, né? Eu não sei como é que ele vê as coisas. A Bíblia diz que ele vê de forma diferente da nossa. Os caminhos dele são muito mais altos que os nossos. Os pensamentos dele são muito mais altos que o nosso, né? Agora, se eu não posso julgar meu semelhante, porque eu não conheço o coração dele, né? Imagina julgar Deus. Não, Deus errou. Deus errou. Quem sou eu para falar isso, né? Em Romanos 9, Paulo fala, né? Quem és tu, né? Barro que vai julgar a Deus? Você não é ninguém. Para com isso. Em vez de ficar preocupado com o que Deus não explica, eu vou me concentrar naquilo que Deus revelou. E aqui você tem algumas revelações, né? Jacó era Israel, povo eleito do Senhor. Uma conclusão que eu posso tirar de Gênesis 45, claramente, explicitamente, com todo o cuidado que José e Faraó têm com Jacó e os seus irmãos, os seus filhos e as suas propriedades, e todas as promessas que são feitas para eles, mostram que os eleitos de Deus são, sim, especiais. São especiais. Deus tem eleitos? Tem. Mas como que Deus elegeu? Não sei. A doutrina da eleição é um grande mistério. Que Deus elegeu? Elegeu. Baseado em quê? Não sei. Como foi? Não sei. Ninguém sabe. Deus elegeu e acabou. Agora ele diz, os eleitos de Deus são especiais. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo número 8, no final do capítulo, ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou. Deus fez tudo. Alguns versículos antes, Paulo pergunta,
se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu sou um eleito de Deus, você é uma eleita de Deus, um eleito do Senhor. Você é especial. A Bíblia diz isso, mostra isso. Deus tem um cuidado especial por você, como teve com Jacó, como teve com a família de José, mobilizando céus e terra para preservar aquele povo com toda a sua riqueza, com todo o seu gado. Depois você lê a história lá, você vai ver, né? É um negócio impressionante o que acontece no momento da crise, uma fome tenebrosa no mundo, mas aquela família foi extremamente abençoada, porque eles eram os eleitos de Deus. Sabe, o que nos importa, ainda mais um culto como esse de Santa Ceia, em que nós recebemos a nova aliança baseada no sangue de Cristo. O que nos importa é estar entre os eleitos de Deus. Você não tem que entender como o mundo funciona. Você não tem que entender como a história funciona. Você não tem que entender como Deus funciona. Simplesmente seja eleito, eleita. Como é que eu faço isso? Tendo Cristo. Quem são os eleitos de Deus? São os que têm Jesus como seu Salvador. Todos eles. Todos os que têm Jesus Cristo como seu Salvador são os eleitos de Deus. E Ele vai cuidar de nós de modo particular. O último livro do Antigo Testamento, quando Deus fala lá duramente com o povo, ele tem uma frase linda. Ele diz, naquele dia, aqueles que são meus saberão que eles são o meu particular tesouro. Malaquias capítulo 3, versículo 17. Particular tesouro. Imagine você, como você é, com todos os seus problemas, defeitos, angústias, alegrias, todas as suas virtudes, tudo o que você é. E você ouve Deus falar, você é o meu particular tesouro. Vamos nos concentrar nisso, na hora da angústia, do sofrimento, do desafio da fé, na hora em que as dúvidas brotam. Lembre-se, você é o particular tesouro do Senhor. Que Ele nos abençoe.